Fala rapaziada, beleza? Mais uma aula aqui no nosso curso de Química preparatória para o ensino médio e vestibulares. Eu sou o Matheus, professor aqui no curso e dono do canal. E na aula de hoje, quase na reta final, então pertinho de acabar essa parte de Química de ensino médio, a gente vai acabar com o último grupo de reações chamativas, as mais importantes da química orgânica. Na verdade, a gente já viu várias delas, e eu vou focar especificamente na única que a gente não viu desse grupo, que é a polimerização. Além disso, a gente vai dar uma revisada em desidratação e esterificação. Pô, Matheus, mas a gente não viu isso. Na verdade, a gente viu sim. Reações orgânicas, elas são muito caracterizadas de acordo com o que elas fazem e os produtos que elas geram. De um jeito que uma reação ela pode ser de dois tipos, dependendo de como você olha. Então, por exemplo, o que é uma reação de desidratação? É uma reação que produz água. Desidratar significa liberar água. Que tipo de reação que é essa? Por exemplo, uma reação de um éter. Reação de éter libera. Uma reação para produzir um éter libera realmente água. Como que a gente pode ver isso? Se a gente for lembrar como se faz um éter, a gente vai lembrar que tem dois álcoois, duas coisas com o grupo OH. Então aqui OH. Aqui é o meu álcool 1, junto com o álcool 2. E se eu fizer os três juntos, os dois juntos na verdade, o H de um vai se juntar com o OH do outro. H com OH dá 2Hs e um O, H2O. E o resto se junta. O que sobrou do primeiro álcool? A cadeia carbônica ligada com o oxigênio. E do outro álcool sobrou só a cadeia carbônica. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou juntar essas duas partes que faltam, fazendo assim o meu éter. Ou seja, reações para fazer éter são reações de desidratação, porque eles liberam água. Fazer um éster também é uma reação de desidratação. Você pode muito bem imaginar a mesma coisa, só que agora ao invés do OH estar em um álcool, ele pode estar no ácido carboxílico. Então, ao invés de dois álcoois, eu posso ter um álcool e um ácido carboxílico. Álcoois são muito bons em dar OH, e no caso aqui, o ácido carboxílico, por ser um ácido, ele é o melhor em dar o hidrogênio, que vai se juntar com o OH do álcool. Vai sair a água de novo, H com o OH da água, e o resto eu junto. CH3, C dupla O, e sobrou esse O aqui embaixo do ácido carboxílico, o H foi embora para fazer a água, e no álcool sobrou só essa cadeia aqui, que é o que eu vou juntar. Então fazer um éster também é uma reação de desidratação. Nos dois casos, eu tenho aqui a liberação de água. E é isso o que caracteriza uma reação de desidratação. A gente pode, inclusive, pegar a reação de éteres, que é a reação entre dois álcoois para fazer um éter, só que agora de um jeito de uma molécula só. Então, ao invés de ter duas moléculas, que é uma desidratação intermolecular, eu tenho duas moléculas interagindo, eu posso fazer agora intramolecular. O que é intramolecular? Tudo acontece dentro da mesma molécula. Então eu vou desenhar aqui todas as ligações explícitas para a gente entender realmente o que está acontecendo. Como que isso pode funcionar? Se você for ver lá nas reações de éter, era o H de um álcool interagindo com o OH do outro álcool. Mas se você parar para pensar, dentro do próprio álcool, no caso aqui o etanol, eu já tenho um OH, eu já tenho o meu OH aqui, eu também tenho hidrogênios. Então por que não pensar que esse OH ele pode pegar este hidrogênio aqui, formando assim a água que a gente vai ver na desidratação. Só que para pegar esse hidrogênio, essa ligação vai ter que ser quebrada. E para onde que ela vai? A gente pode pensar que ela pode ir entre os carbonos. Por que eu não vou fazer entre o carbono e o hidrogênio? Porque o hidrogênio só faz uma ligação. Se eu botar ele aqui, ele acaba fazendo isso. Não pode.
Então, o único caminho que essa ligação aqui pode ter é entre os dois carbonos. E se você fizer isso, você acabou de fazer uma desidratação intramolecular. Por que é intramolecular? Porque o processo inteiro acontece dentro da mesma molécula. Eu não preciso de outro álcool para isso aqui acontecer. E aí, no caso, eu formo um composto de ligação dupla, um hidrocarboneto de ligação dupla. Então, eu comecei com o álcool saturado. Saturado porque entre as cadeias de carbono só tem ligação simples. E eu acabei com o alceno, um hidrocarboneto insaturado. E lógico, sempre com a desidratação. Então aqui seria uma desidratação intramolecular. Então, exemplo aqui, desidratação intramolecular, quando tudo acontece na mesma molécula. Enquanto, quando eu tenho duas moléculas diferentes, isso aqui seria uma desidratação intermolecular. Entre moléculas, entre duas moléculas. E lógico, a gente tem o caminho de volta. Então, reações de desidratação, a gente conseguiu ver que formam ésteres, que formam éter, esse tipo de coisa. O que então é o caminho de volta? Bem, se esse caminho aqui, a água é formada, assim como o meu composto como éter, se eu fizer o caminho contrário, eu volto para cá. A água quebra o éter. Justamente esse caminho de volta que essa seta aqui significa. E quando isso acontece, eu tenho um mecanismo, uma reação chamada de hidrólise. Lise, quebra, hidro, tem a ver com água. Então, hidrólise é a quebra pela água, ou usando água. Então, por exemplo, se na formação de um éter eu liberei água e o próprio éter, no caminho de volta, a água pode reagir com o éter e voltar o que eu tinha antes. Então, nesse caminho aqui de desidratação, eu comecei com os álcoois, os dois álcoois aqui, e acabei com a água e o éter. E se eu fizer o caminho de volta? A água vai atacar o éter e eu volto para trás. Eu volto aqui para os meus reagentes iniciais, que são os dois álcoois. Então, isso é uma hidrólise. É a quebra pela água. No caso, geralmente, reações de desidratação e de hidrólise meio que andam juntas. Uma representa um caminho e a outra representa o caminho de volta. Então, foi aquilo que a gente fez agora. Se a gente fizer, por exemplo, isso aqui, CH2O, CH2CH3, mais a água, eu vou ter o caminho de volta, que é a formação dos álcoois que deram origem ao éter. Simplesmente o que a gente fez na parte de antes, naquela desidratação intermolecular, só que o caminho de volta. Isso é uma hidrólise. É a quebra pela água. Então você vai quebrar uma molécula em suas partes menores, que fizeram ela antes, usando água. E lógico, isso também pode acontecer com éster. Né? O éster, se você for ver, é simplesmente dupla O, por exemplo, isso aqui. E se eu usar água, e eu lembrar do básico da reação de química orgânica, eu sei que um éster é formado por um ácido carboxílico e um álcool. Então é isso que eu vou fazer. Vai quebrar para o que eu tinha antes. Isso aqui é uma hidrólise de éster, do mesmo jeito que a gente fez o éster aqui em cima. Na reação de desidratação aqui, um álcool e um ácido está formando a água e o éster. A hidrólise é simplesmente o caminho de volta. A água com o éster, quebrando esse éster, voltando a formar o ácido carboxílico e o álcool. E se a gente, por exemplo, fizesse essa hidrólise na presença de uma base? Isso aqui é um ácido, né? Se você parar para ver. Esse ácido ele pode reagir muito bem com bases. Então esse ácido aqui, ó
H, ele pode reagir com uma base, um OH-, um Na e OH, né? Uma base, né? Esse aqui seria NaOH, que a gente pode imaginar como Na e OH-. O que isso aqui pode dar? Isso aqui é um ácido, ou seja, este ácido, esse H+ do ácido vai querer pegar o OH- da base, fazendo aquele processo de desprotonação que a gente falou lá atrás na parte de ácidos e bases, que é esse H+ saindo. O que sobra então? H com OH vira H2O. E junto com esse H2O vai vir agora o que era um ácido carboxílico, só que sem o H, então fica negativo aqui, e o Na+ da base que eu tinha colocado antes. Então, por isso aqui ser um ácido, esse composto aqui ser um ácido, eu posso muito bem fazer com que a base, o OH- da base, pegue e capture o H+ do ácido, sobrando o ânion dele, que é toda essa parte, e o sódio. Exatamente como naquelas reações que a gente fazia com H+ e OH- em bases normais, em bases não orgânicas. Formava água e o Na+ ficava com Cl-. Só que o Na+ está bem aqui, isso não muda porque ele que veio junto com esse OH-, exatamente como está aqui antes. A diferença é que esse H+ aqui não está com um Cl- ou um nitrato, que seja, ele está com uma coisa orgânica. Então tudo isso aqui fica na posição de ânion, fica com a carga negativa. E lógico que a gente sempre pode somar os dois processos, vendo o que eles têm em comum. Então se você for ver, esse composto aqui ó, tem água de um lado aqui em cima, dos reagentes, e no outro dos produtos. Eu posso cortar. Além disso, a gente também tem aqui o ácido carboxílico nos produtos de uma reação que virou o reagente da outra. Já acabei de riscar a intenção em laranja. Então a gente pode somar as duas reações. CH3, o nosso éster, na presença de NaOH, vai dar origem ao sal orgânico. Lembrando que ácido e base vai dar sal no final, que é isso aqui, um sal orgânico. E também sobrou o álcool de antes. Essa aqui é a nossa reação de hidrólise de éster em meio básico. Isso daqui seria simplesmente a hidrólise normal do éster. E essa daqui é a reação ácido-base, por causa do ácido carboxílico que saiu depois. Se eu juntar os dois casos, eu vou ter aqui, como resultado final, a hidrólise básica. E hidrólise básica, lógico, porque em uma das etapas, no caso a segunda, a gente usou uma base para reagir com o ácido que a gente produziu aqui em cima. Então, se você fizer só uma hidrólise normal com água, você vai parar aqui. Você vai ter esses produtos, o ácido carboxílico e o álcool que você tinha no começo. Nada muda. Agora, se for um meio de solução aquosa básica, em que essa água tem uma base forte ali, tem uma fonte de OH-, o ácido carboxílico, por ser um ácido que você formou antes, pode muito bem reagir com essa base, formando o sal orgânico que a gente falou antes. Juntando os dois, você tem o processo de hidrólise básica de éster. E agora a reação que eu mais queria falar, nessa aula específica, depois de falar de desidratação e de hidrólise, eu queria falar sobre reações de polimerização. O que é uma reação de polimerização? Um polímero, ele é uma cadeia gigantesca de coisas que se repetem. Então vamos supor que eu tinha isso aqui, um composto A. E se eu colocar A um monte de vezes, eu vou ter isso aqui, ó. A, vários A's ligados. O quanto eu quiser. Se eu tiver esse comportamento que eu começo com alguma coisa, e se eu coloco ela várias vezes, eu vou ter
meio que tudo somado, uma cadeia gigantesca, que só para dependendo do quanto de vezes eu tiver aqui, eu tenho uma reação de polimerização. Isso aqui a gente chama de polímero. Mero quer dizer forma e poli quer dizer muitos. Então, muitas formas da mesma coisa. E lógico que o polímero ele só veio por causa dessa parte aqui básica que se repetiu. Por isso que o nome disso aqui é monômero. Então, de novo, mero forma, monômero, mono, uma vez. Então, monômero, uma forma que só tem uma vez. Polímero, essa forma, só que várias vezes. Um número poli de vezes, porque é polímero. E como que isso acontece? Reações de polimerização tem duas muito famosas. E a primeira que eu vou falar é polimerização por insaturações. Polimerização por ligações duplas e triplas, insaturações. Então vamos supor que eu tivesse isso aqui, ó. Então 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Cada carbono com 4 ligações como deveria ser. Não me importa muito agora o que vai ter aqui, tá? Vamos imaginar que qualquer coisa. Pode ser hidrogênio, por exemplo. Nenhum problema. Podia ser flúor, podia ser cloro, tem várias possibilidades. Então vamos supor que eu exponha isso aqui à luz. A gente viu que a luz é um jeito muito bom de quebrar ligações de uma maneira pouco drástica, sem ter que consumir todo o nosso composto no processo. E do mesmo jeito que quando eu fazia coisas com luz em substituição, que cada coisa pegava seu elétron de volta, aqui eu vou ter exatamente a mesma coisa. Essa ligação aqui, cada carbono está dando seus elétrons. A luz vai quebrar essa ligação dupla de um jeito que cada carbono vai conseguir o seu elétron de volta. Então uma das ligações se mantém, né? Eu só quebrei uma das ligações da ligação dupla. E cada carbono tem o seu elétron aqui e aqui. Só que se você lembrar daquela parte que a gente viu das reações de substituição, isso aqui são radicais livres. Isso aqui são substâncias orgânicas, né, compostos químicos, que têm um elétron solto. E esses elétrons estavam participando de ligações porque isso ajuda a estabilizar. Ligação química ajuda sempre a estabilizar as coisas. E essa ligação foi quebrada, esse elétron está sozinho, está desemparelhado. Ele está louco para achar alguém para compartilhar esse elétron. Só que se eu tenho algumas gramas disso aqui, eu vou ter bilhões e bilhões dessa molécula. E eu posso imaginar que isso aconteceu exatamente a mesma coisa, só que com outra molécula igualzinho a ela. Que também teve essa ligação dupla quebrada e tem hidrogênio e elétrons soltos. Então, o que pode acontecer? Esse aqui está querendo um elétron. E esse aqui também está querendo um elétron. Então os dois vão se juntar. E se juntando, eles conseguem fazer uma ligação simples. Cada um dá o seu elétron. Cada carbono aqui continua com seus hidrogênios. Nada mudou. E pontos importantes daqui. Primeiro, a gente conseguiu fazer uma nova ligação química entre esse carbono e esse, que na verdade são esses dois aqui, ó. E não só isso, esse carbono aqui da direita da ponta continua com um elétron solto. E esse daqui também continua com o elétron solto. Isso quer dizer que esse processo de ter elétron solto que pode se juntar para fazer ligação para sempre, pode continuar tanto para a direita quanto para a esquerda. Ou seja, esse processo aqui ele pode continuar um número n de vezes, um número x de vezes. E qual que é esse número x de vezes? O quanto eu colocar disso aqui. Se eu colocar só 2, vai parar por aqui. Se eu colocar 3, vai crescer mais. 4, vai crescer mais ainda. Então o que a gente pode falar? Que se eu colocar isso aqui, um número n de vezes, o n pode ser 5, 10, 1 milhão, 200 bilhões, que seja, eu vou ter isso aqui acontecendo um número n de vezes também. Tudo é limitado pelo tanto que eu coloco de substância inicial, que é o monômero, e o tamanho da cadeia vai seguir isso. Esse aqui no caso de insaturações. Então qual que é a palavra-chave aqui, qual que é o pulo do gato para entender
polimerização por estruturação é justamente a quebra dessa parte aqui da ligação dupla, formando os radicais livres, essas espécies muito reativas que têm um elétron solto, e por terem um elétron solto elas vão querer achar qualquer outra coisa com o elétron, e calha aqui, como a gente tem várias moléculas iguais a do começo, eu posso imaginar que eu tenho outra molécula igualzinha, querendo exatamente a mesma coisa, achar alguém para conseguir elétron. Eles se encontram, cada um dando o elétron, você forma uma ligação, essa daqui, e esse processo pode acontecer tanto para cá, direita, quanto para a esquerda, justamente porque os carbonos aqui das pontas ainda estão querendo seus elétrons. Essa é a ideia de reações por polimerização. Tudo acontece em volta das ligações duplas, tá? E tem vários polímeros muito famosos que são feitos assim. Por exemplo, essa reação aqui é conhecida como polimerização por adição. Porque lembra muito uma reação de adição que a gente viu antes. Você começa com várias moléculas e você acaba com uma só. Então você começou com vários disso aqui separados e acabou com essa coisa só, inteira. Você meio que adicionou as moléculas umas com as outras. Por isso que o nome desse processo é polimerização por adição. E a maioria, uma boa parte dos plásticos mais famosos são feitos desse jeito, porque esse tipo de coisa você acha muito em petróleo. Esses hidrocarbonetos que você pode fazer e trabalhar com esse tipo de polímero. E como é achado em petróleo, que é, a bem dizer, o combustível mais famoso da humanidade, muitos dos polímeros que a gente tem, principalmente os primeiros, foram feitos justamente com ligações duplas e triplas. Porque era o que tinha mais, era mais fácil de fazer. Por exemplo, vamos imaginar que ao invés de hidrogênio, eu tivesse flúors aqui. Então eu tivesse flúors aqui. Tudo flúor. E aí tudo que eu tiver aqui em volta vai ser flúor também. Lógico que isso vai trazer toda uma mudança para a coisa, porque agora esse negócio está muito mais polar. O flúor é bem mais eletronegativo que o carbono, então você ter essa mudança não é só uma mudança de composição, é uma mudança toda de propriedade, o que isso aqui pode ou não fazer. Calha que esse daqui foi um dos primeiros polímeros mais famosos de aplicação industrial mais diversa que você encontra. Na verdade, você já ouviu falar desse polímero várias vezes. Muitas e muitas vezes, na verdade. Se você já cozinhou ou tem o hábito de cozinhar, o seu principal desejo de consumo é uma panela e uma frigideira antiaderente. Todo mundo já cozinhou alguma panela que gruda, sabe o pesadelo que é. E por isso eles recobrem a panela, as indústrias que fazem esse tipo de coisa, recobrem a panela com esse polímero aqui. O politetrafluoroetileno. Então, poli, porque tem vários, tetrafluor, porque cada parte tem 1, 2, 3, 4 flúors. E isso aqui é o eteno ou etileno, é a mesma coisa, uma ligação dupla com dois carbonos. Isso aqui pode chamar de etileno. Então, politetrafluoroetileno. Você tem 4 flúors aqui na parte do monômero. E você vai juntar vários deles, por isso que é poli. E na cadeia de carbono só tem 2 carbonos, por isso que é etileno. Mais conhecido como teflon. Isso aqui é teflon. Que é justamente essa camada antiaderente que recobre a maioria das panelas antiaderentes, que foi descoberta por acidente, mas hoje em dia é um dos polímeros mais vendidos do planeta. Extremamente útil. E a reação não é mais complicada que isso, na verdade. Tá bom que você tem que controlar algumas coisas para garantir que não vai acontecer nada no meio do caminho. E você vai ter só isso aqui, puro. Mas, se você entendeu como é que funciona esse mecanismo para juntar cadeias de ligação dupla, você acabou de descobrir como é que vai ser teflon. Lógico que você não vai conseguir fazer em casa, porque você não consegue esse tipo de coisa tão fácil por aí. Mas se você tivesse, você teria uma ideia muito boa de como fazer teflon na sua própria casa. Não estou sugerindo para você fazer. Se fizer, a culpa não é minha. Se der errado também, a culpa não é minha. Mas é assim que eles fazem. E a última coisa que envolve polimerização
É uma reação que, na verdade, usa uma reação que a gente acabou de ver, que é a condensação. Juntar coisas por condensação, ou, no caso, desidratação. Condensação e desidratação é a mesma coisa, nesse sentido. Nesse sentido, a polimerização por desidratação ela é um processo de polimerização que acontece com liberação de água. Que reação que a gente viu que libera água? Por exemplo, a formação de um éster. Então vamos pensar o seguinte. Eu tenho esse monômero aqui, ó, que é um benzeno, um anel aromático, em que eu tenho 2 grupos ácido carboxílico aqui. Então, dos dois lados. O e OH. Eu vou botar isso aqui para reagir com álcool. Vou botar isso aqui para reagir com... No caso, ele usa etanol. Mas um álcool duplo. Aqui, CH2, CH2, OH. Isso aqui é um diol, um álcool duplo. Tem álcool aqui e aqui na mesma molécula. Reação de esterificação, a gente acabou de falar. O H+ do ácido vai interagir com o OH do álcool. Vai sair água. E nisso que sai água, sai H2O, o resto se junta. O que sobrou de um lado? No caso aqui, o C dupla O, OH, ligado num benzeno, nesse anel que a gente acabou de falar, que está ligado aqui, C dupla O e O. E como esse hidrogênio foi embora, tudo que estava com álcool vai se ligar no oxigênio que sobrou. Então, nesse oxigênio aqui, CH2, CH2, OH. Tudo o que estava na cadeia carbônica aqui do álcool se junta com o oxigênio que sobrou aqui do lado. E se você for ver, primeiro, eu acabei de fazer uma coisa maior. E pense o seguinte, para conseguir fazer essa reação, eu tive que colocar um ácido carboxílico aqui e o álcool desse lado. Um OH aqui e um H saindo daqui. Essa molécula ainda tem um grupo ácido carboxílico? Tem, está bem aqui. Aqui está o nosso grupo ácido carboxílico. Esse aqui não reagiu ainda. Isso aqui também tem um grupo álcool ainda para reagir? E a resposta é que também tem. Está bem aqui, ó. Esse aqui é o nosso álcool. Ou seja, essa reação pode acontecer tanto para cá quanto do outro lado. Se eu tiver várias moléculas disso e várias disso, eu consigo continuar reagindo tanto para cá, reagindo mais para a parte do álcool, quanto para cá, reagindo na parte de ácido carboxílico. Isso aqui é uma polimerização. Só que não é simplesmente por adição, porque no final eu não vou ter uma molécula só. Para cada etapa que eu fizer isso, eu vou liberar água, porque, de novo, é uma polimerização por desidratação ou condensação, que é a mesma coisa. Por condensação. Liberando água. Então são duas abordagens diferentes. Eu não estou acabando com uma molécula só. Na verdade, estou gerando a água. E toda essa cadeia aqui, que na verdade vai ser um número N de coisas que eu vou fazer. Isso aqui vai continuar se expandindo justamente porque ainda tem ácido carboxílico aqui em azul e o álcool em laranja para continuar reagindo tanto para a direita quanto para a esquerda. O mesmo raciocínio aqui. Eu tenho a possibilidade para reagir tanto para a esquerda quanto para a direita. Tanto para a esquerda aqui quanto para a direita aqui. Óbvio. Isso acontece porque eu ainda tenho centros de reação, ainda tenho coisas para reagir dos dois lados. Então, no caso, é outra abordagem para fazer polimerização, a partir, lógico, desse monômero aqui. Esse aqui é o nosso monômero. Isso pode se expandir para formar o nosso polímero de condensação. Liberando sempre a água. Lógico que no final essa água aqui pode atrapalhar, se for uma coisa meio solúvel. Aí no final você tira essa água aqui de ficar esquentando ou coisa do tipo. E tirando essa água do sistema, você fica só com o seu polímero. Puro, pronto para usar. E lógico, isso nesse formato que a gente falou. Tendo isso aqui N vezes, eu vou ter o nosso polímero N vezes. Então se eu tiver 5
desse composto de ácido carboxílico e 5 desse composto de álcool, eu vou ter um polímero de 5 de tamanho. 5 desses aqui de comprimento. Ah, e se eu botar 20 de cada um, vai ter 20 desses juntos. Aí 1 milhão, vai ser 1 milhão isso aqui repetido 1 milhão de vezes. E assim vai indo e vai indo. E a água sempre sendo eliminada fora. Gente, essa aula fica por aqui. Obrigado por ficou até o final. Se te ajudou, se inscreve aqui no canal. Compartilha esse vídeo com alguém que sempre tem dúvida dessa parte de orgânica. E se você quer aprender mais química, melhor em menos tempo, me segue no Instagram, para o próprio Patrick Galdino, que eu posto coisa quase todo dia, tentando ajudar vocês a aprender química de um jeito mais inteligente. Gente, essa fica por aqui. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.